Oi, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live sobre FinOps, as práticas que vão muito além da redução de custos. Meu nome é Daniel Heck, eu sou diretor comercial para a América Latina da Avenue Code. Para quem não conhece muito bem a Avenue Code, a gente é uma empresa americana, com alguns lugares espalhados pelo mundo aí, com 15 anos de atuação em tecnologia, e a gente está no Brasil mais ou menos há 13 anos fazendo história aqui, e ajudando os nossos parceiros a atingirem seus objetivos aqui mais ousados. Nosso objetivo hoje é mostrar a importância de gerenciar os custos de cloud de forma eficiente, e para isso a gente convidou para essa conversa a Priscila Barros, da Globo, da Rede Globo, do Grupo Globo, como vocês quiserem chamar, para nos contar como que é essa cultura hoje na Rede Globo. Tudo bem, Priscila? Seja muito bem-vinda. Se apresenta para nós, por gentileza, conta um pouco aí até de você, da sua trajetória profissional, até os dias de hoje aqui, onde você se encontra aí na Rede Globo hoje. Olá, gente. Obrigada pelo convite. Sou Priscila Barros, PO aqui do DevFinOps, né, na área de infraestrutura da Globo. Minha trajetória já trabalho na Globo tem uns 10 anos, né? Comecei na governança da tecnologia e eu tinha muita interação com a área de infraestrutura. Então, quando teve essa oportunidade da gente implantar, né, FinOps aqui, fui convidada a participar desse desafio e agora eu estou como Product Owner dele. Legal, legal, Priscila, obrigado. Bom, para o pessoal que está assistindo, é o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer aqui do webinar, fica à vontade de mandar pelo chat. A gente vai reservar um tempinho lá no final. Eu e a Priscila, a gente pode responder para vocês. Se a gente conseguir responder ao vivo, vai ser ótimo. Se não, a gente responde de um jeito offline, tá? Não se preocupem. Bom, Priscila, você contou um pouquinho que você era da área de governança, né? Mas eu queria entender, assim, quando uma empresa vai olhar para o modelo de precificação de cloud, né? Quem que geralmente gera essa demanda, né? Qual que foi o principal motivador para se decidir dentro da Globo como é que nós vamos controlar isso? Como é que nós vamos implantar o FinOps? Se já chegou com esse nome, já chegou com essa cultura, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho como é que vocês definem o FinOps dentro da Globo. Se é uma coisa que está do lado financeiro, se é um projeto de dados, se é uma cultura. Se conseguir contar um pouquinho para a gente. Eu posso começar, né, pelo motivador, né? O que motivou a gente implementar isso aqui na Globo, né, essa cultura? Uma cultura, uma abordagem. Eu acho que com essa venda, né, que a gente teve, né, que vai dentro do parque de servidores nosso, né, sair desse modelo do CAPEX, que é ficar você investindo, né, sempre de 5 anos e ter um custo, né, sempre associado a esse investimento e demorar um pouco para medir esse benefício, você ir para o modelo OPEX, que é um custo perene, você tem que saber governar esse custo. Então, assim, FinOps, ela é uma disciplina, né, que ela está muito ligada a uma gestão financeira de cloud e com prática cultural dentro da organização, né? Então, a gente, implementando essa abordagem, a gente quer ajudar times de engenharia, financeiro, tecnologia, o próprio negócio, a tomar decisões baseadas em dados, né? Então, por isso que a gente tecla muito aqui que os dados eles têm que estar consistentes, né, bem alocados, otimizados, porque são esses dados que vão viabilizar, né, a tomada de decisões. E com isso a gente provê N maneiras, né, ferramentas, né, a gente tem um grupo dedicado, né, para acompanhar e fazer a governança desse OPEX perene, né, desse OPEX que não vai acabar, mas que a gente tem que saber, né, gerir bem, né, para saber se realmente a gente vai ter um ganho financeiro com isso. E mais do que comprovado, né? Tem um estudo, uma viabilidade financeira por trás que diz que realmente a gente deixando de investir no CAPEX e incorporando, né, o OPEX na nuvem, a gente consegue ter uma redução aí de custos e um ganho
melhor financeiro, um benefício melhor. Legal, legal. Isso então vai dar o gancho aqui para a minha próxima pergunta aqui, né? Porque foi o que você falou, né? É perene, isso vai ser durante muitos anos aí. Quando mais ou menos vocês começaram esse projeto? A gente sabe que em 2021 foi anunciada uma parceria de vocês com uma cloud pública, né? Mas a gente sabe que cloud já é utilizado há algum tempo, né? Então, quando começou, e se você vê mais isso como uma implantação, diz, terminamos o projeto, né? Ou se é uma operação, né? E aí, se puder também contar um pouquinho do time que toca isso, né? E os perfis e tudo mais, quem está envolvido nessa operação do dia a dia. A gente começamos em 21, né? E eu assim, a FinOps não é uma implementação que acabe, né? Ela vai perpetuar enquanto tiver consumo e custo associado. Então, assim, a gente começou em 21 e não sei se todos conhecem assim como é que é a cultura de FinOps, né? Consiste em 3 fases, que é informar, operar e otimizar, né? Então é um framework, a gente segue esse framework, entendeu? E dentro desse framework a gente tem 3 níveis de maturidade, né? Se a gente está engateando, se a gente está caminhando, se a gente está correndo. Atualmente, na Globo, eu posso dizer que na fase do informar, a gente já está correndo, porque demoramos aí um longo tempo alocando custos corretamente, né, conforme, né, os centros de custos financeiros. Então, a gente fez um trabalho grande de saber, né, do projeto quando nasce, se ele está corretamente alocado, se aquela cobrança está certa, né, para onde vai impactar financeiramente. Então, a gente trabalhou muito em ajustar esses dados. A gente fez, né, dashboards, né, painéis que monitoram esses consumos, né, dando uma visão tanto de previsão quanto da realização do próprio consumo. Então, assim, a gente está bem maduro nessa fase, né? O operar, eu acredito que a gente está começando a operar agora, porque depois que a gente conseguiu acertar aqui a casa, né, a gente conseguiu organizar esses dados, a gente está dando mais visibilidade, a gente está conseguindo dar mais engajamento, né, trazendo que os times, né, se apropriem também disso, né, para começar a ter um consumo consciente mesmo da cloud. Então, o operar é isso, a gente tem um time dedicado, que tem 5 analistas de dados, isso eu estou falando um time dedicado dentro de infra, tá? Porque temos as pontas descentralizadas, mas a gente tem uma equipe centralizada, né? Então, a gente tem 5 analistas de dados, a gente tem um analista de cloud, 2 analistas financeiras e uma agilista. Então, temos as cerimônias ágeis, né, com todo o time dedicado e com essas pontas, né, as pontas descentralizadas que a gente diz, que é o financeiro, que é a governança, que são os produtos, as áreas clientes, porque o importante é que todos se engajem no mesmo momento. Se não acontecer isso, fica difícil até do FinOps operar. E na otimização a gente está engateando, a gente está começando já. Bom, já consertamos aqui a nossa casa em relação aos dados, a gente está começando a dar visibilidade, trazer esse time para trazer essa consciência de FinOps. Agora vamos pensar em eficiência, né? Que eu acho que é o pulo, a nossa cereja do bolo aí que a gente ganha, né? Como é que a gente vai gerar eficiência na cloud, dando visibilidade, dando recomendações, né? Orientando e dando apoio para as equipes, né? No que pode ser melhor alocável, não, né? Porque a gente aloca, né, infra na nuvem. Então, tem que saber realmente ter consciência do custo que está por trás associado àquela alocação. Então, a gente acho que tá bem aqui na Globo, entendeu? A gente já fez Legal. muito trabalho durante um ano, e acho que ano que vem a gente vai colher mais, como a gente está colhendo esse ano. Legal, legal. Isso é importante. A gente vê no passado, logo quando começou cloud, né, que muita gente às vezes ia no as is e voltava porque ficava muito caro, não faz sentido, né? E é legal a gente saber que é uma empresa do tamanho de vocês, né? Não é pequeno, né? Não. Tá indo, tá adotando, tá operando e tá otimizando isso para que isso seja aí um ciclo contínuo dentro e conscientizar todo mundo, né? Porque às vezes começa lá no desenvolvimento, às vezes, né? Como é que você vai alocar o recurso? O desenvolvedor ele tem que ter a consciência, às vezes, né? Ainda mais no tamanho de vocês,
que qualquer coisa errada ali, não errada, né? Mas eu digo, tem que ser bem planejado, né? A parte de arquitetura e tudo mais, né? Legal. Sim, sim. Esse acho que é até um dos principais, né, objetivos, né? A gente dá essa consciência, dá, munir de informações, né, de ferramentas que o desenvolvedor também tem uma preocupação com o custo, que antes não que não tinham, né, mas que os mundos não se falavam. Acho que agora, com Sim, essa abordagem, eles se falam. legal, legal. E, e falando assim, dos clientes internos, né? Hoje tem alguém que paga essa conta, né? E pelo que você me explicou, de uma forma até descentralizada, o que eu quero dizer que tem centro de custos separados e sai de cada centro de custo, né? Nos seus clientes internos hoje, o que que eles mais demandam para vocês? O que que ele consome, né? Ele consome nos reportes, né? O que que ele te pede? Fala assim, gente, tá faltando uma informação aqui que eu gostaria de receber essa informação também. Assim, aqui na Globo, né, quem paga a conta é a infra hoje, né? A gente centralizou o orçamento e a gente faz um chargeback para as áreas clientes que consomem da hospedagem da nuvem, né? Da cloud pública. Então, a gente tem esse modelo de chargeback de repassar gerencialmente essa cobrança para essas áreas clientes, né? Que são, na maioria, são os produtos de tecnologia da Globo. E o consumo vem das próprias ferramentas, né? Eles Sim, têm todas as nossas ferramentas, todos os nossos dashboards, né? Que dão a visibilidade de como está se comportando cada aplicação, né? Via os serviços nossos de infra interno, ou do que está previsto, que está se realizando, né? Como é que está esse consumo online, a gente disponibiliza nos nossos dashboards de FinOps. E a legal, gente tem, e ali a gente vai no nível hoje, né, de projeto account por cloud provider. A gente consegue dar. legal. Então, é assim, você hoje, você centraliza quem paga a cloud, o provedor de cloud e a infraestrutura. E aí depois você traz para dentro no nível de granularidade e você divide a conta. Fala, ó, isso aqui foi o que a tua área gastou e por aí. Legal. É isso. Depois, assim, a gente paga a conta, mas a gente repassa a cobrança para Isso. as áreas que consumiram. Ótimo. Eu fico imaginando o tamanho do ambiente de vocês. Se não for, se não for assim, se não for bem organizado, se não for tratado como um projeto de data mesmo, e não tiver um nível de granularidade, é muito difícil, né? É, é desafiador. É desafiador, é isso aí. Legal. E aí, agora eu queria pedir um pouquinho da sua opinião, assim, você já falou um pouquinho dessa mudança de CAPEX para OPEX. A gente sabe que isso, na cabeça do financeiro, às vezes é pesado, né? O CFO fala assim, não, mas eu comprar um servidor porque eu tinha que fazer a depreciação dele aqui em tanto tempo, né? Como é que isso se iniciou lá atrás, se você tem essa visão, né? E como você acha que essa cultura do FinOps ajudou, né? E se ela ajudou a mudar a cabeça, inclusive, do financeiro para essa coisa do ativo, né? De compra de ativo, de investimento de CAPEX, para passar para um OPEX. Eu acho que a gente está ainda nessa construção de segurança, né, em relação ao modelo que existia, que não perpetuou, né, para esse modelo de OPEX que vai ser o presente e futuro. Mas acho que assim, foi através de processos, eu acho, a gente teve muitas reuniões de definir papéis e responsabilidades, acho que dá clareza, né, do porquê do FinOps, do porquê dessa governança, né, do benefício que isso ia trazer para a empresa, e os conceitos muito bem claros, né? Então, assim, quando a gente fala do porquê do FinOps, né? Então, quais são os conceitos por trás envolvidos, né? E transparecer isso para todas as áreas envolvidas, que são, assim, as que mais impactaram, assim, descentralizadas, né? Que a gente diz aqui que, pô, como é que eles acharam que isso vai dar certo, né? Então, acho que foi uma construção a 5 mãos, tá? FinOps, eu quero dizer que não foi só a nossa equipe dentro de infra,
foi uma construção também do engajamento do próprio financeiro, com a própria governança, com os próprios engenheiros, né, de eles se unirem, entenderem os processos, ajudar a gente na definição desses processos, entendeu? Entenderem os conceitos para a gente seguir com essa nossa nova abordagem. Então, mas assim, é uma construção, eu acho que inicialmente um pouco mais lenta, agora que viram, né, os ganhos que as áreas ganharam, porque sempre tem um apoio nosso de tirar uma dúvida, uma ajuda, de um esclarecimento financeiro, deles entenderem um pouco mais a língua da tecnologia, entendeu? E o vice-versa. Eu acho que hoje a gente já está até mais fluindo, vamos dizer assim. Legal. É uma coisa que vai atingir uma maturidade, né? E muda a cada ciclo, né? Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Leandro Jardim e na verdade, está muito ligada à próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Ele pede para você contar um pouco como é que foi, como é que a conscientização, o que vocês fizeram, como é que foi essa introdução do aculturamento aqui, né? E se a Globo promove regularmente entre times de produtos, dev e ops, né? Aí a minha pergunta ela está muito ligada a isso também, né? Como foi feito o trabalho de conscientização, né? Onde começa o FinOps e se esse movimento quais as áreas que ele abrange, como é que vocês fizeram alguma campanha e tudo mais? A gente fez ações de conscientização interna, né? Então a gente fez divulgação muito corporativa do porquê do FinOps na Globo. Fizemos workshops internos, sempre trazendo uma pessoa de produto, né, uma pessoa interna nossa de infra, né, e dando visibilidade de todos os processos que a gente escreveu e documentou, com treinamentos também. Então, e sempre um case, tipo assim, no final a gente deu uma visibilidade de um case que, pô, adotando essa prática, a gente conseguiu também gerar isso. Então, fizemos workshops, fizemos treinamentos para como, né, você acessar nossas ferramentas, o objetivo delas, né, como é que você que vai beneficiar no seu dia a dia, né, e não parou ainda, tá? O que a gente fez até agora, eu acho que nesse ano, que é o ano do Operar, que a gente está muito focado nessa trilha de jornada de conhecimento e educação, que a gente chama que é o engajamento, a gente ainda vai ministrar mais treinamentos, vamos fazer mais divulgações e mais algum workshop até o final desse quartil para falar de FinOps. Dando aqui um pequeno exemplo, a gente trouxe um pouco o pessoal do Globoplay para ajudar, né, nos workshops, para mostrar um pouco do ganho, do benefício que teve em relação até ao próprio BBB, que já tiveram algumas aplicações que operaram em cloud pública. E fala, o que o Jardim perguntou também, que eu não sei, não estou lembrando, estou falando, mas eu estou tentando responder. Está na linha, né? Ele falou se vocês promovem regularmente entre os times de produto, Dev, Ops, Tech Day, FinOps, Omni Cloud, etc. A gente sabe que vocês são multi-cloud também, né? Então, é bem importante. E aí, aproveitar, você já tocou nesse assunto, aí depois se você puder continuar, porque se o pessoal, como é que o pessoal encarou isso também, né? Isso é uma auditoria, isso é uma coisa que vai me regular, uma coisa que vai, né, me punir e tudo mais, né? Inicialmente, como todos tinham, né, a sua própria gestão de consumo, e acho que quando cada um pagava a sua conta, né, e quando viram que, pô, vai entrar aqui, né, um grupo dedicado para estar ali ajudando a gente, óbvio que não é que teve resistência, mas teve um estranhamento, acho que isso é normal de qualquer empresa que adota FinOps, quando você mistura, né, todas essas pontas juntas. Mas hoje, né, sempre que eu falo que o FinOps aqui na Globo é uma construção de cultura, a gente tem muita particularidade pela empresa que a gente né, pelo até o ramo de negócio que nós somos. Então, a gente teve que construir uma nova cultura de FinOps aqui, né? Então, a gente se aproximou muito numa pegada de que não é de auditoria, isso é uma parceria, a gente está aqui para apoiar, a gente usa muito o termo de empoderar. A gente quer empoderar que esses times continuem fazendo sua gestão de cloud, dando autonomia,
e a gente podendo apoiar com ferramentas e boas práticas. Assim, FinOps aqui tem que ser numa pegada de apoio, né, de parceria, e não de auditar, porque, como eu disse, não é só reduzir custos, né, você só tem que saber alocar bem os custos. Então, assim, é alocar bem a sua infra. Isso não quer dizer que você vai literalmente reduzir, que a gente vai apontar que você está fora do seu orçamento. Mas se isso vai gerar alguma receita, se isso vai ter algum benefício, a gente está ali só para dar mais clareza do tipo, olha, mas se você seguir isso aqui, você ainda pode ter mais isso, você pode ter mais esse ganho. E a gente pode costurar as comunicações. Então, acho que FinOps é pegada em empoderamento. A gente quer munir de ferramentas, de informações, conhecimento para esses próprios times conseguirem ter a sua gestão, porque a responsabilidade ela tem que ser compartilhada. Cada um tem responsabilidade por gestão de nuvem e autonomia. A gente não quer perder isso. Então, quando eles começam a entender esse lado, eles ficam até hoje em dia estão muito mais próximos da gente. Então, é uma construção de cultura, entendeu? Legal, legal. E o que você falou ainda, você tirou, na verdade, vamos dizer, esse overhead de fazer o controle de custo nas áreas, né? E você está dando uma, não uma regra, mas uma abordagem corporativa, já dizendo, olha, é assim que a gente trata custo de nuvem, é isso que você vai ver, é isso que você vai ter, e às vezes até pode ter melhorado, né? A percepção é de melhoria lá na ponta, né? Assim, muitos no início, eles assim, se preocupavam muito na performance, né, do que os riscos, né, de quando você pensava em hospedar tais aplicações na pública, na nuvem pública, e hoje em dia eles estão começando a ter essa consciência de custo, né, já estão muito mais próximo ao nosso time dedicado, perguntando sempre, questionando sempre, pedindo apoio sempre. Então, acho que hoje a gente conseguiu passar essa mensagem de empoderamento. E isso é bem bacana, Legal. porque resulta lá no final, né? Sim, sim, todo mundo acaba sendo beneficiado, né? Uhum. Eu conheço um pouquinho dessa história de vocês, tanto da mídia, né, como de alguns amigos que trabalharam aí com você e ainda trabalham, né, da adoção de cloud e o quanto vocês são multi-cloud, né, várias empresas do grupo, na verdade, têm uma diversidade de infraestrutura, tem empresas do grupo que ainda tem alguma coisa em on-premises e por aí vai, né? E aí, essa informação pública de que vocês assinaram um contrato gigante com o Google Cloud, né? E que se tornou preferencial de utilização de cloud. Você acha que isso facilitou um pouco essa questão também do FinOps, ou é uma questão que FinOps ele é agnóstico, né? Ele ultrapassa as barreiras de qualquer nuvem e hoje, né? A pergunta era em cima, né, de qual vocês mais utilizavam, mas é GCP, né? É GCP, Confirma, legal. é É Google Cloud, GCP, a gente tem outras também, tanto que a gente diz que é uma gestão multi-cloud, né? A gente também utiliza de outras e continua também algumas com o on-premise rolando. Mas eu digo que são as duas coisas, ô Daniel, né? É diagnóstico, acho que independente desse movimento com a Google, FinOps é muito relevante, sim, em qualquer empresa que pense em consumo de nuvem pública, entendeu? Porque legal. a gente sempre diz aqui, né, que fica ali, ó, o tarifário ligado, né? E aí, e como é muito elástico, é escalável, né? A gente perde, né, a noção de quanto que isso pode causar no bolso. Então, óbvio que a gente teve um motivador, mas eu acho que mesmo não tendo esse motivador, a gente já tinha o consumo em outras clouds, essa abordagem deve ser adotada independente. Legal, legal. Você falou de elástico, a primeira coisa que me veio aqui é a votação do BBB, né? Porque o negócio começa ali, vai alocando máquina, deve ser um negócio monstruoso, né? Monstruoso. Exato, exato. A gente conhece um pouquinho da arquitetura,
também de dados, a gente sabe o quanto que é grande, né, G1, né, Portal, Globoplay e tudo mais. Eu arrisco a dizer que eu acho que parte de infraestrutura de alocação de recursos, essa coisa muito elástica, vocês acho que são os heavy users, um dos, pelo menos, top 5 de heavy user aqui no Brasil, né? Uma loucura. É, todo mundo diz. Olha eu, todo mundo diz. Todo mundo diz. Legal. É, Priscila, eu não tenho muito mais perguntas para você, porque assim, a gente fez um combinado aqui. Antes da gente partir para minha última pergunta, eu tenho uma pergunta do Nelson Marcos aqui, né? Ele pergunta, Priscila, como é que foi o começo desse trabalho, né? E quais os maiores desafios que vocês encontraram? Bom, o começo desse trabalho, Nelson é um fofo. Ele fazia parte aqui da nossa equipe no início. Ah, legal. O começo do nosso trabalho, assim, a gente já tinha um modelo, né, de uso de cloud privada e de custeio disso. E só tínhamos, sei lá, três pessoas envolvidas ou quatro no tema, né? Então, quando fechou, né, esse contrato com o Google, a gente começou a pensar no plano todo nosso, né, de fazer uma migração para cloud pública, e a gente tem um controle maior de nuvem com isso, foi quando começou as nossas conversas de amadurecer e se dedicar mais ao tema FinOps. Cara, no nosso início, a gente trabalhou com a própria Venue Code, acho que vale mensurar isso, que a gente trouxe vocês como consultoria, a gente teve muita consultoria, né? E a Venue veio também no início para ajudar a gente como estruturar toda a nossa base de dados, porque era toda, né, separada, né? Não tinha o mesmo formato, não estava no mesmo banco, tinha vários modelos, e a gente sempre partiu do princípio de ser sempre processos automatizados. Então, assim, não ter operação manual e ser sempre uma rotina robótica, vamos dizer assim, né? Então, a gente, inicialmente, fizemos alguns cases internos e depois começamos a expandir esse modelo, né, para todas as áreas como um todo. Mas a gente teve bastante consultoria, tivemos ações também de conscientização, tivemos um tempo grande aí para alocar custo corretamente, ter a dimensão do impacto que isso trazia aqui para a gente, para chegar numa definição de modelo e conseguir aplicar a todos, né? Hoje a gente já tem APIs desenvolvidas internas, já evoluímos bastante nisso, mas no início a gente teve uma dorzinha ali para saber o que, que era de quem, como é que recorria a tal aplicação, entender essa aplicação, e aí o Nelson fez parte disso, ele trabalhou muito aqui com a gente também, com esse início. Legal, E legal, éramos, sei legal. lá, três, né? Vamos dizer assim, três dedicados só para ficar falando com todo mundo, entendendo os cenários e tentar fazer essa construção. Mas a Venue Coach também veio aqui para ajudar a gente a conseguir estruturar esse banco. Isso até é um spoiler aqui da minha próxima pergunta, que eu ia perguntar para você, assim, o quanto que você acha que a gente contribuiu, né? A gente trabalhou em outros projetos aí de deployment automatizado com vocês, trabalhando em projeto de data, estamos fazendo um outro projeto com vocês, mas é que a característica do FinOps, como é que eu posso dizer? Ele extrapola, às vezes, a questão só técnica de uma... É diferente um projeto de automação, CI/CD, DevOps, essas coisas, de um projeto que traz, além da parte técnica, uma cultura, né? É diferente, né? Não é uma migração de cloud, não é uma coisa extremamente técnica. É extremamente técnica, né, pelo fato de demandar complexidade na sua implementação, porém, não adianta nada você ser perfeito tecnicamente se você não contribuir com a cultura, né? E aí, você já falou um pouquinho, né, tudo,
de que a gente trabalhou junto. Feedback até para o seu time que está assistindo, assim, o nosso time aqui adora trabalhar com vocês, né? É maravilhoso. Eles adoram. O time técnico me cobra aqui, né? Quando vai ser o próximo e tudo tal, que a gente estava até conversando um pouquinho antes. Porque é uma troca muito legal, porque vocês têm um time técnico muito competente. A gente sabe disso, né? Então, eu também te agradeço aí por um pouquinho que você falou da Avenue Code, né? E é muito bom, é muito bom. A gente tem mais uma pergunta aqui do Jorge, que é até muito um pouquinho do finalzinho da pergunta do Nelson, que ele fala, ele está perguntando realmente assim, qual que você acha que é o maior desafio de FinOps? Olha, hoje, hoje aqui eu vou falar da nossa realidade, tá? Sim, Cada empresa tem a sua particularidade. A gente tem um desafio grande de saber o custo unitário dos produtos. Isso é uma coisa que a gente vai tentar, não descobrir, né? Mas chegar no nível daquele produto, o que cada composição realmente custa, né? Para você chegar depois, até um exemplo que a gente fala, né? De um usuário final, o quanto que também é esse custo. Então, esse custo por unidade é um desafio nosso, porque isso envolve N particularidades de cada produto, N dados de granular de visibilidade de cada produto, que não se fala com o mundo financeiro. Então, esse é um desafio. E eu acho que um desafio também, e eu vou falar no modo geral, que não é só, aí eu vou tirar a Globo, né, o crachá Globo, dessa minha resposta, eu acho que também é fazer com que as pontas descentralizadas se engajem nisso. Também é um desafio, né? Porque para você fazer com que isso dê certo, todos têm que estar envolvidos e ter que dar a mesma relevância ao tema, né? Então, foi até o que você falou aqui anteriormente, né? A pessoa pode ser muito boa tecnicamente, ela pode muito bem entender de arquitetura, mas ela tem que saber que isso vai ter uma gestão, ou então que ela vai ter que quebrar um pouco a cultura do que tinha, que era só ter um olhar técnico, ter um olhar um pouco mais amplo. Então, eu acho que esse também é um desafio, né? Se você entrar até nos próprios sites que fala de FinOps, né? Cada um, todos dizem isso, né? Tipo, a cultura que traga esse engajamento de todas as partes, não só a quem está ali patrocinando, e no nosso caso, da gente entender custo unitário, que isso é um grande desafio para a Globo, né? De cada produto. legal. Essa granularidade é difícil, né? É, Granularidade é um negócio complexo. Eu sou técnico old school, né, Priscila? Eu trabalhei muito com infraestrutura de data center, essas coisas todas, e quando eu era cliente, eu não tinha essa possibilidade, por exemplo, de subir um ambiente imediatamente, né, que é a disponibilidade da Cloud.js, é isso. de infraestrutura para lançar um produto novo, né? Às vezes, quando a gente ia fazer um projeto, a gente comprava um ambiente, né, com servidores, storage e tudo mais. Tinha que olhar se tinha espaço lá para ligar fibra ótica do storage no switch e tudo mais. E a gente comprava um ambiente para 3 anos, para aguentar 3 anos. E mesmo assim, no meio do projeto, 1 ano e pouco, a gente tinha que fazer o upgrade, porque não E muda, né? explodiu. Não, É, explodiu. Deu certo o negócio, né? Deu certo o negócio. A nossa era um problema bom, porque o que a gente tinha previsto ficou pequeno, né? E era uma loucura, né? Ser arquiteto de soluções naquela época era um desafio, né? Por outro lado, era mais simples você dar um budget para a área de tecnologia, né? Dizer, olha, tá aí, né? Você gastou 1 milhão agora, o ano que vem você vai gastar 20%, 25% a mais, 1,250 milhão, né? E aí você está trazendo um negócio da granularidade, um negócio louco, né? De como isso mudou, como isso
é um desafio hoje para as empresas, né? É muito, muito legal. É porque cada vez mais você, assim, eu acho que você quer conhecer melhor, né, o que que você, assim, você quer conhecer melhor o seu produto e tudo que está envolvido dentro Sim, dele. Então, eu acho que quanto maior sim. a granularidade disso, né? E É, aí, assim, a informação associada fica melhor isso de você fazer essas previsões, tentar tomar decisões estratégicas, né? Se vale a pena ir por um caminho ou outro. Então, parte desse princípio. é, legal. Tem uma pergunta da Caroline aqui. Ela perguntou se não vai dedurar ninguém, Priscila. Ela está falando se houve resistência na implementação. Não, eu até falei isso anteriormente, não é que houve resistência não houve, né? Mas eu acho que sempre quando, ainda mais o FinOps, né? Se você, até hoje, poucas pessoas com quem eu converso sabem o que é essa abordagem. Então, quando você Sim. chega numa empresa, né, da dimensão que nós somos, e você fala, ó, a partir, né, a gente está querendo implementar aqui uma disciplina que, pô, o financeiro vai ter que dedicar um pouco do seu tempo, entendeu? Engenharia vai ter que se dedicar um pouco do seu tempo, o negócio também vai ter que se dedicar em prol, né, desse objetivo. Óbvio que no início dá uma estranheza, não vou falar que é uma resistência, é só um estranho, porque não era o normal, entendeu? Mas acho que depois que a gente vê, que foi o que eu falei, né, que não é uma auditoria, que ninguém quer apontar o dedo de ninguém, que as pessoas não estão ali para dizer, ó, você está gastando e não está sabendo usar a cloud, hein? Não é isso. Eu acho que vai mudando também a cabeça, né, e vai estar engajando até saber querer usar melhor, alocar melhor, né, os recursos na nuvem. Então, eu não vou dizer que teve resistência, eu só posso dizer que há um estranhamento e que é normal, a gente já sabia que isso ia acontecer. Legal, legal. Ótimo. A gente tem mais uma pergunta aqui do Daniel. Daniel Carrança, como as áreas de negócio são integradas com essas visões mais técnicas do Finance? Essa pergunta é difícil, hein? Como as áreas de negócio são integradas com as visões mais técnicas do FinOps? As visões mais técnicas seriam o quê? Dos nossos dashboards? Eu acho que sim, acho que provavelmente deve, ou talvez assim, é, acho que não. Está mais ligada, se você olhar para uma cloud, você tem uma área de negócio, por exemplo, que ela não sabe o que é um Cloud SQL. Ou o Cloud SQL até dá para se entender, né? Mas tem algumas coisas que talvez alguns termos que essas áreas de negócio não conheçam, né? Você faz uma tradução disso, eu acho que é isso que ele quis dizer, né? Você traduz isso para a sua área de negócio, ou ele recebe a informação como uma questão de produto técnico, um nome desconhecido para ele. Então, ele recebe como um produto técnico desconhecido e a gente consegue traduzir algumas informações, entendeu? Não todas. Mas eu Entendi. posso depois até me aprimorar um pouco melhor e a gente responde aqui, para dar uma informação mais Legal. correta do que a gente, qual o caminho que a gente está, mas em grande parte não há uma tradução. Assim, se ele consome um data flow, aparece para ele data flow. Se é um data prep, aparece data prep lá para ele, de Isso. produto. Legal. É que eu falei nos nomes do Google porque eu estou mais conectado, né? Eu sei que É. você tem outras clouds, tipo AWS e por aí vai, né? Legal, entendi. Mas é que vocês também não estão diretamente ligados a uma área de negócio. Mais uma pergunta, né? Não vou inferir nada. Tipo, Uhum. o cara de vendas lá, né? O cara do comercial, o gestor, ele consome essa informação Não, ou não? isso Legal. não. Quer dizer, a nossa Ele pode grande até consumir. pode até consumir, exato. Tá, Mas a maioria está dentro da legal, tecnologia mesmo. legal. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Douglas Silva. Ele está falando, além do controle financeiro, acredita que a governança da cloud fica mais eficiente?
Além do controle, sim, porque, vamos lá, se você vai ter um conhecimento, né, do que você está pensando, alocando, né, essa infra de cada custo, né, o que vai resultar, você vai tomar N decisões, né, ou permanecer que aquilo consiga não te gerar riscos e fazer com que aquela aplicação rode, ou você vai entender que o que está dentro desse pacote, né, de serviços ou rotinas, o que Sim, pode fazer sentido ou não, e aí você pode gerar uma eficiência, entendeu? sim. Eu acho que É, quando até você cospe, assim, um número, um valor, né, aí por trás você vai querer entender aquele valor. Aí sim você vai tentar pensar em algumas ações de eficiência, não só para reduzir, mas também para fazer sentido com o que está ali, entendeu? entendi. Entendi. Eu acho que até eu, como conheço um pouquinho do deployment automatizado de infraestrutura, né, tem algumas regras que já estão muito bem definidas, né? Vou dar um exemplo simples, né? Criar um servidor, né, como o IaaS mesmo, infraestrutura como as a service, ele já sai com regras já bem governadas, né, de segurança, de tamanhos pré-definidos, né? E tudo isso está atrelado também às informações que veio, né, de FinOps e dos controles que vocês fazem. Então, Sim. um pouquinho do complemento aqui, de ter um pouquinho da visão. Mas, Priscila, eu, em nome da Avenue Code, do time, eu gostaria de te agradecer por você aceitar compartilhar esse momento com a gente aqui, se dedicar aqui conosco, trazer essas informações. Eu acho que muita gente tem dúvidas de como o FinOps funciona. Como é que eu vou implantar? Como é que eu vou levar isso para dentro da empresa, né? Isso as pessoas até, eu posso dizer que elas prolongam até a decisão, inclusive, para implementar uma cultura dessas, porque sabe que vai ter resistência. Eu vou usar a frase de um grande amigo querido. Ele me disse uma vez que, inclusive, muito relacionado a essa questão cultural, de troca de tecnologia dentro da empresa. Ele falou assim, mudar sempre dói, né? A gente sempre sabe que a mudança é uma dor, mas a dor passa e o benefício sempre fica, né? E isso é uma verdade, né? Então, realmente, eu queria te agradecer por esse tempo aqui, né? Vai dar 45 minutos aqui, eu acho, e te agradecer de verdade mesmo. Obrigado, em nome da Avenue Code e do time que adora trabalhar com vocês e tudo mais. Eu que agradeço vocês pelo convite. Eu não sei se eu consegui esclarecer, né, tudo que foi perguntado, mas tentar trazer nesse tempo um pouco da nossa realidade e do que a gente já fez aqui na Globo, é, pela Avenue Code, essa parceria, né, que a gente se dá tão bem, né, com os times, os profissionais que são, pô, alto nível. Então, acho que a gente conseguiu construir um negócio bacana aqui no início e dizer que não é para ter medo, não, porque a gente, depois do medo, a gente se acostuma e a gente ainda quer inovar. Então, você, assim, não vai achar que só porque vai ter uma resistência que isso não vai ser praticado, muito pelo contrário. E no final você pode ganhar muito mais do que você imagina com o FinOps dentro da organização. Então, é o recado que eu passo e É dar o a primeiro porta é passo, né? aberta. Tem que dar o primeiro passo, entendeu? Tem que fazer que todo mundo se fale, todo mundo entenda o objetivo e depois, assim, aliadas às parcerias com os processos, as melhores práticas, né? Você vai conseguir implementar isso no dia a dia, né? Com todo mundo. Então, acho que tem que sair do zero. Legal, E legal. vai do jeito que está mesmo, entendeu? Isso tem que dar o primeiro passo, é verdade. Sem o primeiro passo, não tem jeito, né? Priscila, se o pessoal quiser também te adicionar no LinkedIn, é Priscila Barros, Priscila Barros, legal, pode legal, me adicionar no ótimo. LinkedIn.
Ótimo. E também, se alguém quiser deixar alguma pergunta adicional, fiquem à vontade. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve conosco até agora, né? Logo mais a gente vai ter outros assuntos interessantes nesse nível também de conhecimento. A gente não vai trazer o webinars com conhecimento deep, né? A gente não vai fazer nada muito profundo. A gente sabe que muitas empresas hoje estão adotando o cloud em massa, principalmente depois da pandemia, então a gente quer trazer visões mais da área de negócios, uma visão de PO como a da Priscila. Se vocês quiserem saber mais, pode seguir a gente lá no LinkedIn também, na nossa página. Tem o canal da Avenue Code também no YouTube, para vocês receberem as notificações lá e tudo mais, para acompanhar nos próximos. E até o próximo. Vamos que vamos. Vai ter muito mais coisa para gente falar, para a gente trazer para vocês. Priscila, obrigado de novo mesmo, de coração. Te agradeço porque a gente sabe que hoje a vida é tão corrida, né? Falando nisso, eu preciso pegar um avião. Tchau, gente.